Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, amigos que nos acompanham através da internet, almas queridas que aqui estamos para meditar. Necessário, nesse momento, fazermos uma pausa para pensarmos no dos mais graves quesitos da evolução humana, a autoiluminação. Do ponto de vista antropológico, surgimos na monera e nos encontramos na fase hominal, exatamente no período em que denominamos de construções nucleares. A felicidade buscada, no entanto, nos parece fugidia, sempre se encontra no lugar em que não estamos. E sempre estamos no lugar que não a encontramos. Por esta razão, o ser humano contemporâneo, conquistador das estrelas, sonhador das micropartículas, não encontrou a prometida felicidade que tem sido a busca incessante do ser pensante. Leon Denis, o admirável escritor francês, narra com muita doçura que a criatura humana atravessou os milênios, passando pelas culturas mais diversas, na busca da sua imortalidade, sem a possibilidade de encontrar a certeza da vida além do invólucro carnal. Chega à maturidade tecnológica, rico de informações e pobre de sentimento. Sonha com os astros e perde-se no planeta que lhe serve de berço. Escreve poemas de amor em árvores, atravessa desertos, mergulha na intimidade submarina das águas e, de vez em quando, diante de um esquife, considera o ser amado que acaba de morrer. Aqueles olhos que refletiam luz, a cabeça que se agitava, o pulsar emocionado do coração, os braços abertos para afagar, perderam toda a mobilidade. E perguntamos, e agora? Será que a morte tradicional conseguiu aniquilar a vida que estua no universo? Será que este universo encantador, que apenas agora penetramos num dos milagres quantitativos dos seus astros, será o primeiro universo da nossa história? Ou estamos caminhando para um caos, como a tradição platônica falava de Atlântida, que desapareceu na intimidade das águas oceânicas, ou como as antigas cidades bíblicas que se perverteram a tal modo que uma autoexplosão destruiu Sodoma e Gomorra. Que faz a criatura humana na imensidão do universo? Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou?
Se avançarmos a filosofia, encontraremos nos pré-socráticos a informação de que a vida é um poema para ser cantado em todas as ocasiões. No entanto, Demócrito, do período socrático, afirmava que a vida constituída de moléculas materiais se desintegrará uma vez para todos. Toynbee, o notável filósofo inglês, sociólogo, assinalava que a beleza do ser que ama é correspondente à da luz que aquece, e o mal que alguém realiza é semelhante ao pântano no qual os imprevidentes se afogam. Que será a vida que se manifesta em uma micropartícula ou na grandiosidade de uma estrela? Como entender que uma estrela de primeira grandeza, com seu brilho jamais ultrapassado, também amadurece, torna-se pálida como o sol, em quinta grandeza, ou se transforma numa estrela anã que sucumbe em uma autoexplosão e as suas partículas se transformam em uma realidade mínima em volta dos planetas, até quando não se sabe. Mas é indispensável viver. Se não conhecemos como a vida se nos apresenta, saibamos pelo menos honrá-la como desejaremos a felicidade. Interrogações desse quilate apresentam-nos um planeta glorioso com 8.300.000.000 de seres da sua superfície, e provavelmente não somos os únicos a pensar, porque nas grandes divagações históricas também se há vida na vida intraterrestre, mas também extraterrestre. Será que a vida se originou realmente em uma molécula ou se originou em um pensamento? Divaldo Franco nos conduz a uma reflexão profunda sobre a evolução humana e o mistério da vida. Ele fala sobre nosso percurso espiritual, mencionando que viemos da Monera e estamos agora na fase hominal. Dentro da doutrina espírita, esses termos têm um significado profundo. A Monera representa o início da vida, a forma mais simples e primitiva. Mas Divaldo não se refere apenas à biologia. Ele nos convida a entender que nossa essência espiritual também passa por essas fases, reencarnando e evoluindo ao longo dos tempos. A fase hominal, na qual nos encontramos hoje, é o momento em que desenvolvemos nossa inteligência e moralidade, quando verdadeiramente nos tornamos humanos. Divaldo nos lembra que a humanidade, apesar de ter conquistado as estrelas e penetrado nas micropartículas, ainda não encontrou a paz interior. O filósofo espírita Leon Denis, citado por ele, reforça essa ideia ao afirmar que, mesmo após atravessar milênios de busca, o ser humano continua a debater-se para encontrar a certeza da imortalidade. Ele também introduz outra reflexão importante. As cidades bíblicas de Sodoma e Gomorra e o continente mítico de Atlântida, mencionados por Platão. Esses exemplos são usados como metáforas para sociedades que se perderam na busca pelo prazer e poder, e que acabaram se autodestruindo. Divaldo traz isso como um alerta para nossa atual civilização. Estamos tão envolvidos em avanços tecnológicos e nos sonhos de explorar o cosmos. Mas será que estamos nos esquecendo de cuidar da nossa própria casa, o nosso planeta Terra? Divaldo ainda nos leva a contemplar as estrelas. Ele nos lembra que,
Assim como uma estrela pode brilhar por bilhões de anos e depois se extinguir em uma explosão de supernova, nós também passamos por ciclos de nascimento, crescimento e transformação. A vida, segundo ele, é cheia de mistérios, mas uma coisa é certa: precisamos honrá-la. A verdadeira felicidade não está nas conquistas materiais ou na ciência, mas no que fazemos com a vida que nos foi dada. Ele termina com uma provocação. Será que somos os únicos no universo? A doutrina espírita não apenas acredita na vida após a morte, mas também na possibilidade de outras formas de vida, tanto intraterrestres quanto extraterrestres. A ideia de que não estamos sozinhos no cosmos amplia nossa percepção da criação divina. Divaldo nos desafia a pensar além de nós mesmos, a reconhecer que a vida é vastíssima e cheia de possibilidades. Ele nos convida a refletir sobre nossa jornada individual de evolução e a busca pela autoiluminação. Esse é o ponto crucial. Estamos aqui para crescer, aprender e nos tornarmos pessoas melhores. Mas o que importa é que a vida concedeu ao ser quem pensa o poema grandioso da Sinfonia do Amor. O amor de mãe, a canção longínqua de um peito dorido pela saudade. O amor da paixão que devora as carnes e consome a energia. O amor paciente, que espera, que sorri, que tem certeza da realidade que transcende a nossa capacidade de pensar. Leon Denis tem a oportunidade de sonhar, de cantar aos ouvidos do século XIX o poema magistral da sua pena iluminada. E é através dele que conseguimos decifrar o grande enigma: Deus, o sofrimento, esse processo que decorre da fragilidade orgânica de que somos constituídos. Mas foi Allan Kardec, o eminente, emérito, professor francês, que depois da sua aprendizagem com Pestalozzi, veio a Paris educar a França e apresentou a educação do mundo através da caridade. Foi o eminente Denisard Rivail, que de um momento para outro foi chamado por desconhecidas vozes que vinham de ultratumba e diziam que a vida é o mais belo poema que existe. E viver é uma honra imerecida para aqueles que não sabem valorizar a oportunidade de ser muitos preocupados em ter. Através do seu pensamento iluminado, o professor Rivaio penetrou no âmago dos mistérios do pensamento filosófico, mas também do materialismo dialético, o materialismo histórico e o materialismo mecanicista, oferecendo-nos material para compreender por que fomentamos a guerra. E ele pergunta às entidades que administram o mundo: por que existe a guerra? E esses benfeitores da humanidade respondem: por causa da predominância da natureza animal por cima da natureza espiritual e predomínio das paixões. Mas o que pretende Deus com a guerra? Já que a criatura humana espontaneamente não resolve por evoluir,
através da agressividade e do sofrimento, busca, mais tarde, o caminho da paz, até onde vá a nossa imaginação. O ser humano é belicoso, é agressivo, o que levou o pensamento do século XVIII, da filosofia cética, a dizer: o ser humano é um animal que pensa, mas não é um animal que controla o fruto dos seus pensamentos. A velocidade das suas ideias é muito maior do que o esforço moral do seu caráter. E é por isso que existe a guerra. Mas não somente a guerra entre as nações, a guerra interior contra as próprias paixões. Por isso, com muita propriedade, o apóstolo Paulo, evocando Jesus, que ele era modelo e guia, respondeu que tudo quanto queria, nem sempre podia, tinha forças para realizar. Entretanto, aquele esforço que ele subestimava, dele fez a figura sublime do pensamento de Cristo, traduzido pela figura incomparável de Jesus, a tal ponto que ele disse: não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Nunca tivemos tanta saudade desse Cristo que viveu no coração de Paulo, naqueles dias bem semelhantes a estes dias. O homem era o algoz do próprio homem. A dor era o cavaleiro misterioso que cavalgava as emoções mais preciosas da vida. E através da grande noite medieval, que durou 1000 anos, o ser bípede continuava um animal que pensava apenas. Com a bênção das luzes do conhecimento, o seu pensamento adquiriu diretriz de segurança desde o dia em que o homem da cruz disse entre lágrimas e suor de sangue: eu vos amarei até o fim dos tempos, dando-nos uma esperança que se converteu em alegria nas palavras que houvera dito anteriormente. E hoje, 2000 anos quase depois, aquele verbo inflamado das praias de Cafarnaum, aqueles olhos que contemplavam a natureza do mar da Galileia, aquela voz doce como uma flauta e meiga como um beijo do amanhecer, chamando-nos para que nos voltemos para dentro de nós próprios, porque Deus não está lá, não está distante, está dentro de nós. Somos deuses, disse ele, e podeis fazer tudo quanto eu faço, e muito mais, se quiserdes. Mas a sociedade de todos os tempos tem duvidado do seu próprio querer, das suas forças, da sua energia, do seu poder, apesar de a cada instante demonstre a força da sua tecnologia de ponta e as possibilidades infinitas de realizar. Por essas razões e outras mais, ainda estamos vivendo os dias apocalípticos da profecia de João,
A dor martiriza-nos, a desconfiança amarga-nos, a esperança titubeia e o desejo de ser feliz, com dúvidas, permanece dizendo bem baixinho: vinde a mim, eu estarei convosco em todos os dias da vossa vida. Porém, por mais que nos esforcemos, a linha horizontal da vida, de quando em quando, rompe-se, faz uma caída, ou alteia-se, fazendo-se uma montanha, através da qual a vida nos surpreende com painéis jamais imaginados. É por isso que Jesus percebeu àqueles dias o que estava reservado para os nossos dias. E sabendo da nossa fragilidade, mas também das nossas incertezas, prometeu que mandaria vir alguém. Ele ia pedir a Deus para que mandasse o Consolador, a fim de que tivéssemos um guia para encontrarmos o reino dos céus que ele havia trazido e recusamos. Foi então, no difícil período do século XIX, no espaço de guerras, pois que ao desencarnar Allan Kardec, a humanidade entrou na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871 e se proclamou guerras nunca mais. Elas sucederam-se e em 1914 irrompeu, através do absurdo da intolerância, do fanatismo, que levou a mão armada a assassinar uma família real europeia e abrir as portas para a consumpção da criatura humana. Mas ao terminar, em 1918, os filósofos proclamaram guerra nunca mais. Aquela havia sido a pior guerra que a humanidade registrara nas páginas da história. Mas, no primeiro dia de setembro de 1939, a Rússia, sem razão qualquer, resolveu invadir o norte da Polônia. E no mesmo dia, sem aviso prévio, a Alemanha invadiu o sul da Polônia. Começou a Segunda Guerra Mundial. Jamais a criatura humana descera a possibilidade animal, agressivo, do que nesta Segunda Guerra Mundial. E quando foi proclamada a paz, embora no Pacífico, o Japão e os Estados Unidos permanecessem por um período mais longo, até o momento atômico de Hiroshima e de Nagasaki, a humanidade respirava uma paz intranquila. A Europa estava esmagada e o mundo perdeu a ingenuidade, a inocência, adotando o pensamento de Marte, o pensamento existencialista, viver agora, gozar agora, porque de repente cai a bomba e tudo desaparece. Entramos no materialismo existencialista. A França exibiu, ao lado da antiga enciclopédia de Voltaire e de outros, a indiferença pelo bem e a exaltação do prazer. É nesse período que o existencialismo
torna-se a filosofia do momento. E à medida que essa filosofia se engrandece, o mundo se arma com medo da Rússia e daquele comunismo de Stalin e dos seus sucessores. E novamente, o monstro da guerra ressurge. Ele ressurge no Oriente, ressurge de maneira perversa. E para poder silenciar-lhe a ambição, os pactos de paz de Varsóvia são desrespeitados, porque se passa a utilizar de armas proibidas, como aquelas que a América lançou no Vietnã e nos países do Oriente, que eram proibidas por causa do seu efeito laranja, e algumas outras armas de destruição química, que é a tecnologia, através do esforço notável de Madame Curie, conseguiu penetrar neste mundo, que é o mundo que estamos vivendo, o mundo atômico. Essa polonesa extraordinária que veio para Paris e começou a examinar pechblenda, uma substância de pedra, a derreter a pechblenda na intimidade da Universidade da Sorbonne, quando perdeu o marido num acidente de carroça, e quando seu corpo de mulher pediu outra companhia, e ela perdeu o prestígio na hipocrisia da sociedade, até aquele dia que, tendo as mãos feridas, sem saber a razão, no laboratório de madeira, nos fundos da universidade, com as luzes apagadas, ela viu sobre uma porcelana, aonde havia colocado toneladas e toneladas e toneladas de pechblenda, ela viu uma luz mirífica, havia penetrado na energia atômica. Morreu de câncer, que o átomo conseguiu destruir, mas ficou eternizada pelo seu amor à humanidade. Esse átomo destruiu as cidades do Japão, mas esse átomo destrói as células cancerosas do organismo humano, porque tudo na vida tem o seu lado bom, tem o seu lado ignorado, que nós chamamos o mal. E o átomo, que destrói através dos séculos, também tem o milagre das produções que tornaram o planeta terrestre um dos melhores do sistema solar. As grandes contribuições das mini-partículas até o momento da energia da inteligência artificial. E percebemos, de uma forma subversiva, que ainda a felicidade não foi possível, porque nos esquecemos de um detalhe que Jesus nos ensinou, e tão óbvio que não é necessário repetir: colherás o que semeaste, nunca receberás a colheita de outrem, nem experimentarás o sofrimento que não tenhas produzido em outrem. Quando Divaldo Franco compartilha seu conhecimento, ele nos convida a mergulhar nas profundezas da doutrina espírita, uma síntese rica de espiritualidade, ciência e filosofia. Cada reflexão é um chamado para explorarmos nossa jornada evolutiva, guiados pelos princípios kardecistas com base no Evangelho de Jesus. Neste trecho, ao mencionar o poema grandioso da Sinfonia do Amor, Divaldo nos leva a refletir sobre o amor em suas diversas formas, desde o amor maternal, marcado pela saudade,
até o amor pela humanidade, que transcende o egoísmo. Leon Denis, um filósofo espírita, foi essencial nesse pensamento, mostrando que o sofrimento e o amor são forças transformadoras, impulsionando-nos a buscar respostas maiores sobre a vida e Deus. Divaldo destaca que Allan Kardec, através de seu pensamento iluminado, questionou as razões por trás das guerras. Ao perguntar, por que existe a guerra? As entidades espirituais revelaram que a natureza animal predomina sobre a espiritual e que a guerra é um reflexo da nossa luta interna contra paixões e desejos desenfreados. Paulo de Tarso, o apóstolo de Jesus, mencionado por Divaldo, ilustra essa luta interna. Ele reconheceu que, mesmo desejando fazer o bem, muitas vezes não conseguia. Isso nos lembra que a evolução espiritual é um esforço contínuo, onde podemos aspirar à grandeza que Cristo ensinou. A famosa frase de Paulo, "Não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim", nos conecta à possibilidade de atingir a plenitude espiritual. Divaldo também nos faz refletir sobre a história humana e os conflitos, lembrando que o século XIX foi marcado por guerras, como a franco-prussiana. Essas guerras moldaram um cenário de materialismo e distanciamento dos valores espirituais de Jesus. Em meio a isso, Divaldo destaca a promessa de Cristo de enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, para nos guiar em direção ao reino dos céus. Ele faz uma analogia brilhante ao mencionar Marie Curie, cuja descoberta do átomo trouxe tanto destruição quanto cura, ilustrando que tudo na vida possui dois lados. O sofrimento que enfrentamos é parte de nosso crescimento espiritual. Por fim, Divaldo nos lembra do ensinamento essencial de Jesus: colherás o que semeaste. Este princípio profundo nos convida a refletir sobre as consequências de nossos atos e a necessidade de escolher o bem para que possamos, um dia, colher paz e felicidade.